Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alex Além do Tarô. Estou muito feliz e grato de ter a sua companhia aqui e estou fazendo aqui uma série de vídeos mostrando como foi a minha história que me levou até a trabalhar com tarologia, com cartomancia, mas que eu tentei evitar por muito tempo, desde uma tenra idade, lá dos primórdios, lá do comecinho da minha história aqui. Então já quero agradecer aqui a sua companhia, a sua audiência, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, ajudando aqui, tá? E eu espero que todos esses vídeos ajudem muito vocês na sua trajetória, independente se é na área da espiritualidade ou não, pois é que eu estou querendo mostrar nesses vídeos aqui é como eu tratei isso por muito tempo, como foi que eu vivi isso, o que eu trouxe comigo até agora e que culminou no onde estou fazendo hoje, que é a tarologia, trabalhar com a espiritualidade. É porque o que acontece, tá? Vou fazer um resumo bem rápido aqui, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Eu fugi da espiritualidade por muito tempo, muito, desde a minha infância. Tanto que não é à toa que eu nasci numa família e eu cresci cercado de espiritualistas. Independente se eram da Umbanda, do espiritismo kardecista, candomblé, e esse tipo de... Eu convivi com muitos médiums, convivi com o povo cigano, eu convivi com tarólogos. Então eu lembro muito bem com parapsicólogos, eu lembro de conviver muito com isso. Então a minha infância ela foi recheada de assuntos que era muito diferente daqueles que eu cresci, tanto na escola como no meu bairro. Enquanto a gurizada lá, a galera queria jogar futebol, falava, né, de outras questões, enfim, eu vivia nesse mundo da espiritualidade. Tanto que meu apelido na infância eu era o velho. Não, vem cá, eu era o velho, por quê? Porque eu era uma criança ali com seus 8, 10 anos, mas que já veio com uma carga de conhecimento de outras vidas, tá? E que eu conseguia discorrer, falar, conversar com eles, às vezes até dando conselhos, porque eu sempre tive uma coisa muito importante que eu sempre entendi, eu entendia os outros e eu de alguma forma eu sabia que de alguma maneira eu estava aqui para passar uma mensagem, tentar ajudar de alguma forma, com muita compaixão, altruísmo, enfim. Então, só que o que acontece? Nesse meio tempo eu comecei a conviver com coisas, eu via coisas que eu não entendia, eu achava estranho, que não eram comum para uma criança. Então, isso aí eu tive sempre muita curiosidade, sempre fui um menino muito curioso. E de alguma maneira isso fez com que, de alguma forma, partes da minha alma aos poucos começassem a despertar. E é bem normal, né, que aquelas questões mais estranhas, diferentes, você tenha medo, receio. E foi o que aconteceu comigo no primeiro momento. Como eu falei no primeiro vídeo, o medo foi algo que me travou durante muitos anos. E foi algo que eu trabalhei. E por isso que eu estava sempre tentando fugir de algo que era inevitável, pois eu tinha ainda algum medo. Um medo que era inerente a alguma coisa. Só que eu sentia que tinha algo lá dentro. Tinha alguma questão. E eu não conseguia, eu sabia que de alguma forma eu não ia conseguir fugir para sempre disso. E foi aí que as coisas começaram a acontecer. Tá? Então, como eu falei anteriormente, cresci nessa família, muita coisa começava a acontecer, eram fenômenos e muita coisa me veio. Aí você começa a entender algumas questões. Para mim, no meu primeiro momento, no meu despertar, toda essa trajetória foram os sonhos. Eu sempre tenho muitas questões com sonhos. E depois, com o tempo, eu fui acabar descobrindo que, na verdade, a gente, quando está dormindo no sonho, não é sonho, é um desdobramento. Já vem aí uma outra prática espiritualista que na época eu não entendia. Eu já me via fora do corpo mais de uma vez. Que é aquelas questões naturais, com medo, com ressentimento. Só que eu tinha uma coisa muito estranha, eu não falava muito para os meus pais isso. Eu sempre guardava. Estava sempre comigo. E eu quero perguntar para vocês uma coisa, deixa aqui até nos comentários. Você já sentiu, no fundo do coração, tá? Algo dentro de você que você não conseguia explicar? Pois é, aqui tem uma coisa. Quando a gente começa esse processo e nasce com algo a mais, isso serve para todo mundo, tá? Porque todos nós somos médiuns em potencial. É só questões do ambiente que você está vivendo. Se você nasceu no ambiente X, Y, Z, é porque de alguma forma são coisas que você precisa trabalhar. E isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo. Eu trago comigo até hoje. Então, tem alguma questão ali que você vivia, que era estranho e você, de alguma maneira, achava que não tinha as respostas? Quando é que você começou a ignorar suas intuições? Aqueles presságios que você sentia. E outra coisa, o medo do que os outros vão pensar. Medo de parecer estranho, de ser uma coisa que eu convivi muito tempo.
que desde criança, desde cedo, eu tinha esse medo de parecer estranho, eu queria me encaixar. Sabe aquela tentativa exaustiva de tentar se encaixar sempre no lugar que você via a espiritualidade, que na época eu não entendia, te dava os sinais e você... ou dava errado, não conseguia aquelas amizades, ou aquelas pessoas que você almejava estar naquele grupinho daquelas pessoas legais, as pessoas bacanas da escola, queria estar... Você não adianta, você não se encaixava. Você até conhecia um ou outro, começava a conversa mesmo numa maternidade, mesmo na primeira infância ou até no começo da adolescência, você sentia que tá estranho, não adianta. E o que acontece? Tem uma coisa que vem aqui a questão, a gente tenta fugir no primeiro momento. É como se é estranho, mas tem uma coisa que eu sempre levei comigo. Eu não tinha medo da espiritualidade. Talvez eu tinha curiosidade inerente de querer saber mais, que tinha algo dentro de mim, só às vezes é aquela questão de ainda não estar maduro o suficiente de assumir isso na vida. É por isso que é importante, e às vezes eu tinha só o medo do que as pessoas vão achar. E já achavam, porque é normal. Aquilo que você não entende, você tende a ter medo. É isso que era o meu problema. E também o problema daqueles que estavam ao meu redor. Por isso, então, o que acontece? Não tenha medo. Por exemplo, a você que está me acompanhando hoje nesse vídeo e está começando um processo de despertar espiritual, porque não é à toa que você está nesse vídeo, não é à toa que você está aqui, não existe acaso, isso a gente acaba aprendendo com o tempo. Não existe acaso. Eu tinha medo da espiritualidade, o que eu digo para vocês assim, não tenha medo da espiritualidade. Ela está aqui para te ajudar. Tá. Aí o que acontece? Nesse decorrer do tempo, nesses processos, aí é aquela questão que até são os nossos mentores trazendo orientações, só que na época tu não conhecia, é aquelas questões, são coisas estranhas, coincidências estranhas, pessoas que saem, pessoas que entram, sonhos, como eu falei para mim, o sonho para mim era muito importante, ele é uma ferramenta da espiritualidade, e foi onde eu conheci o desdobramento. Aquela questão da viagem astral, que na época, isso lá nos anos 80, era viagem astral, não existia desdobramento, experiência extracorpórea, não, era viagem astral. Eu lembro que a minha mãe, que ainda é encarnada aqui, apesar já da idade avançada, ela vivia muito isso e via muito. Meu pai também, né? Meu pai era médium de centro espírita, eles eram kardecistas, meu pai dava passe, dava palestra, e a minha mãe sempre foi estudiosa, eu herdei dela, eu sempre fui estudioso da espiritualidade, e ela que me trazia de alguma forma, só que talvez na consciência dela ainda não tinha muito cacuete de ensinar da maneira correta, mas na verdade foi o jeito que eu tive que aprender. Então, muito sobre o que se vê hoje. Ashtar Sheran, por exemplo, que todo mundo está descobrindo isso hoje, isso lá em 84, 85 já sabia. Minha mãe assinava a revista Planeta, a revista UFO, já sabia, eu já tinha contato com essas pessoas. Eu fui tratado não com a medicina tradicional, fui tratado com a homeopatia desde cedo. Eu agradeço muito aos meus pais por terem sido dessa maneira. Claro que na época eu não tinha reconhecimento, isso é normal, faz parte, só que o que acontece, esse tipo de experiência te obriga a olhar para dentro de você. Isso eu só fui descobrir depois de adulto. Tá? Eu vou relatar isso nos outros vídeos. O que acontece? As pessoas que surgem no seu caminho, os seus mentores colocam para lhe ensinar. Sejam os seus pais, os seus amigos, pessoas que você adora ou até pessoas que você odeia. Todos eles estão aí e te obrigam a entender o que tem dentro de você. Isso faz parte do amadurecimento. Aí, por exemplo, a vida começou a me colocar em situações onde eu não dava para pensar de forma lógica. Não era o suficiente, não fazia sentido. Aí que começou o processo. Aí o que acontece? Tudo isso você vai começar a entender a partir do momento que você parar de ignorar muitas coisas. Isso aí eu comecei a perceber quando eu vi o meu tio atendendo. Na época. Ele falava, ele usava o baralho cigano. Eu, por exemplo, eu sou tarólogo, eu nunca fiz curso de baralho cigano. Eu ganhei um baralho cigano. Esse aqui, também um médium aqui de Porto Alegre, do Bruno. Até a carta do sol tá aqui. Eu ganhei, eu tenho ele comigo até hoje. Foi com ele, eu fui só colocar a primeira carta e veio. Opa, olha só, Sol e Lua. Veio as coisas, as energias vinham. Aí e o que acontece? Eu começava a enxergar e aí eu começava a ter alguns momentos mais difíceis, eu começava a ter muitos sonhos porque estava se abrindo.
É aquela questão, o medo sempre vai nos frear, vai tentar impedir. Tá? O que acontece então? A partir do momento que você começa a passar por dificuldades na vida, você começa a ter sonhos estranhos, momentos difíceis, aí começa a ter experiências que para você não faz sentido. São experiências espirituais. São coisas que acontecem, e aí o que acontece? Você tem que fazer uma pergunta para si mesmo, você não pode ignorar essa pergunta. Qual foi o primeiro momento que você percebeu que não dava mais para ignorar os sinais? Eu tive que fazer essa pergunta para mim. Aí o que aconteceu foi quando eu comecei a conhecer pessoas, comecei a pessoa sair da minha vida. Situações estranhas começaram a acontecer. Porque eu sentia que eu estava sendo desviado do caminho. Aí é nesse momento que tem que entender o propósito da gente. E isso a gente não entende quando é novo. Às vezes pode ser que você tenha nascido num berço de pessoas que tinham um pouco mais de noção. Vou para um psicólogo, vou conversar mais, vou conversar com pessoas, pedir aconselhamento, tá tudo certo. Mas tem gente que não tem isso. Né? Então assim, hoje eu entendo que a espiritualidade, fiquem com essa frase, hoje eu entendo que a espiritualidade não é fugir da realidade. Não é viver no outro mundo, viver no mundo de sonhos, não é, vou acreditar em tudo, agora tudo é espiritual. Não é isso. Espiritualidade é um caminho de autoconhecimento. Por isso que acontece o que acontece. É um caminho para entender quem realmente você é. É um caminho para entender quem eu sou. Tá? Aí eu vejo que o propósito do canal é esse. Você buscar o autoconhecimento. Esse canal aqui, o Alex Além do Tarô, não é para falar de previsão de tarô. Aqui eu vou falar da minha vida, da minha trajetória, dos meus erros, dos aprendizados. É isso que eu estou começando a trazer para vocês. Que talvez no meio da caminhada você vai começar a compreender a sua jornada. É como se a minha jornada, o meu exemplo aqui, você comece a fazer assim um paralelo, comece a refletir, entender. Eu passei por experiências assim. E são essas experiências que nos transformam, que fazem ser quem a gente é. E é por isso que talvez aqui no meio de toda essa jornada, dessa caminhada, eu quero ajudar você a compreender melhor a sua própria jornada, o seu próprio caminho. Por isso que é o intuito do canal. Então se você já sentiu que de alguma maneira tem algo chamando a sua atenção, tem algo maior, sabe aquela questão quando a gente sempre sabe, eu não nasci aqui, eu sinto que tem algo, eu não entendo, parece que eu não estou aqui nesse lugar, eu não sou desse lugar, e é aquela sensação da dúvida que eu tenho que fazer algo muito mais do que eu faço agora. Então você vai entender que isso não é impossível. E você está no caminho, você está começando a compreender. Você está passando por um processo inicial de um despertar, só não está entendendo os melindes. E aí você vai começar a entender, a partir do momento, como melhorar a sua vida, como ser uma pessoa melhor, como encontrar o seu caminho. Então por isso que eu digo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, porque essa história aqui, a sua história, está apenas começando. Então me deixa aqui nos comentários como é que foi a sua trajetória de vida, qual foi a sua experiência mais estranha, sonho, enfim, pode ser até um processo na fisicalidade, muitos são abduzidos e não entendem, pode acontecer. Qual foi o processo mais marcante, mais espiritual que você teve na sua vida? Eu vou amar também, porque esse canal aqui é para compartilhar, eu quero saber das suas histórias, pois eu quero que a minha história, a minha jornada, a minha trajetória ajude na sua, tá certo? E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá? Vamos ajudar a crescer a comunidade aqui, tá? E eu vou, nos meus outros vídeos, trazer um pouco mais da minha experiência, que o intuito aqui é sempre, da minha experiência, ajudar a sua, tá certo? Agradeço demais a audiência aqui, agradeço ter ficado comigo até aqui, tá certo? Um grande beijo para todos vocês e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, um grande beijo, até mais, valeu!